4 livros que eu tenho certeza que vão te ajudar a ter melhores resultados ainda neste ano. Então eu peguei 4 livros de produtividade, 4 dentro dos melhores que eu já li, e vou trazer um pouco de cada um para você, e eu tenho certeza que se você colocar em prática, se você ler esses 4 livros e aplicar todo o conhecimento que esses 4 livros vão te trazer, eu tenho certeza que tua vida vai ser muito melhor, muito mais produtiva, muito mais intencional, muito mais leve ao longo desse ano. O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é o livro Sem Esforço, do autor Greg McKeown. Quando a gente fala do livro Sem Esforço, eu quero que vocês entendam uma coisa principal sobre o livro. O livro Sem Esforço, ele fala, na verdade, de tornar mais fácil aquilo que você precisa fazer. Então ele é um livro para reduzir atrito, ele é um livro para ter mais processos, para ter mais sistemas na nossa vida que facilitem a jornada até os nossos objetivos. A gente vê hoje em dia muita gente glamorizando e muita gente glorificando o esforço bruto, muita gente glorificando as pessoas que correm atrás dos seus objetivos, quebram várias portas e fazem um monte de coisa muito difícil e a gente acha isso o máximo, a gente acha isso demais. Então se você é esse tipo de pessoa, talvez esse livro vai te trazer uma visão diferente do que é de verdade a produtividade. Produtividade tem muito mais a ver com usar isso aqui, ó. Tem muito mais a ver com ser mais estratégico, com saber o momento de fazer cada coisa, com entender suas horas de energia, entender os seus ritmos. Então tem algumas coisas principais que esse livro me trouxe e que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, a gente precisa respeitar o ritmo natural do nosso corpo. O que é isso? A gente precisa primeiro entender e ter um olhar mais interno para saber em qual momento do dia eu sou mais produtivo e começar a alocar, e vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando eu falar do outro livro, mas começar a alocar nossas atividades nesses momentos em que eu tenho mais energia. Outra coisa importante que o livro me ensinou, não ter medo de começar feio. Começar feio é começar de baixo. Começar muitas vezes aquele projeto que a gente tem medo porque a gente vai começar não se fazendo tão bem, o primeiro vídeo que a gente for gravar vai ser ruim, primeiro treino que a gente for fazer no novo esporte vai ser ruim, primeira apresentação, primeira palestra vai ser ruim. Tudo que a gente for fazer pela primeira vez vai ser ruim. E a gente não pode ter medo disso, a gente não pode ter medo de começar de baixo, de começar pequeno. E o livro traz isso de maneira muito clara e eu tenho certeza que vai te ajudar a perder o medo de começar. Primeiro começa e vai melhorando no caminho. E o ritmo? Esse livro foi um dos primeiros que me ensinou sobre ter um ritmo de trabalho com um limite inferior e um limite superior. O que o autor Greg McKeown queria falar sobre isso? Vamos lá. O limite inferior, por exemplo, eu quero ler mais. Meu limite inferior de leitura diário é 5 páginas, meu limite superior é 20. Por que eu tenho um limite inferior? Para não fazer menos do que 5, ou seja, 5 é o mínimo que eu preciso fazer. É um mínimo baixo. É fácil o bastante para que eu não deixe de fazer, ninguém tem medo de ler 5 páginas. E o limite alto, que é 20, ele não assusta. Por quê? Ah, Pedro, por que tem que ter um limite alto? Não é mais fácil só eu tenho vontade e continuo lendo? É, mas o mundo está cheio de pessoas que leem 60 páginas um dia e ficam 3 semanas sem ler. Então, o limite superior, ele faz com que você leia bastante, mas ele não te deixa cansado para o próximo dia. Isso é um conceito fenomenal do livro. Então, o limite superior, ele é baixo, o limite inferior, ele é baixo o suficiente para a gente não ter medo de fazer, e o limite superior, ele não é alto o suficiente para te deixar cansado para o próximo dia. Então, se você fica nessa média de 5 a 20, você tem uma constância incrível. Se você mantiver essa constância ao longo do teu dia, eu tenho certeza que você vai se tornar um leitor voraz e aí você pode traduzir isso e levar isso para outras áreas da sua vida. Então a regra da consistência é ter um limite inferior e um limite superior, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Outro livro, agora do mesmo autor, que é o Essencialismo, e talvez o livro mais famoso do Dr. Greg McKeown, né? O Essencialismo, ele fala de 3 pilares, é explorar, eliminar e executar. Vamos lá. Explorar é eu saber diferenciar o importante do trivial. Então é basicamente eu abrir um guarda-roupa e separar no guarda-roupa aquilo que realmente eu preciso daquilo que eu não preciso. Depois é pegar as roupas desse guarda-roupa que eu não preciso, eu estou usando essa analogia, e jogar fora as roupas do meu guarda-roupa. E terceiro é saber os melhores dias para usar cada roupa e otimizar o uso de cada uma dessas roupas. Trazendo para a produtividade, para os nossos compromissos, para as nossas tarefas, eu preciso separar aquilo que de fato é importante daquilo que não é,
Isso é difícil, isso exige um pensamento, isso exige uma maior energia de saber filtrar aquilo que é importante. Depois que eu filtrei, eu preciso aprender a dizer não para o trivial e eliminar o trivial da minha vida. Isso é uma tarefa muito complicada. E é aqui que muita gente erra, porque muita gente sabe o que é importante e o que não é, mas tem medo de tirar as coisas que não são importantes da vida. Então muitas pessoas sabem que uma tarefa tem que deixar de fazer, mas tem medo da repercussão negativa que deixar de fazer essa tarefa vai ter. Então muita gente sabe que não gosta mais de sair com os amigos na sexta-noite, mas continua indo, mesmo sabendo que é trivial, mesmo sabendo que não é importante, mesmo sabendo que não quer mais ir, mesmo sabendo que gostaria de estudar no sábado de manhã, mas tem medo de dizer não, tem medo de desapontar os amigos. Então a gente precisa entender que essa parte de eliminar exige um cuidado que esse livro te ensina a fazer. E por fim, executar de maneira mais produtiva possível aquilo que é importante. Então primeiro, a gente explora e separa o essencial do trivial, depois a gente joga o trivial fora e depois a gente executa o essencial. Eu tenho certeza que quando a gente aprende a fazer isso, a nossa vida se torna muito mais produtiva. O terceiro livro que eu quero trazer hoje é um livro que eu sou particularmente apaixonado, que é o livro A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. Esse livro tem conceitos que até estou falando um pouco mais devagar, porque esse livro me faz refletir sobre muita coisa. Primeira coisa que esse livro me faz refletir é sobre a pergunta de foco, né? Qual é a única coisa que, ao fazê-la, torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Uma vez que eu entendo essa pergunta e passo a aplicar essa pergunta anualmente, qual é a única coisa esse ano que ao fazê-la torna todo o resto mais fácil ou desnecessário, esse mês, essa semana e hoje, eu passo a separar dentro da minha rotina aquelas tarefas que eu considero mais importantes e passo a ter olhar mais claramente para aquilo que eu sei que preciso fazer. E a consequência disso, o bônus disso, o autor chama de efeito dominó da produtividade. Todos nós temos uma tarefa que, quando a gente faz essa tarefa, gera um efeito dominó, vai derrubando várias outras tarefas que se tornam muito mais fáceis ou desnecessárias. Talvez essa seja a tarefa mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil que a gente tem na nossa vida. É a tarefa de filtrar dentro da nossa rotina, de encontrar dentro da nossa rotina aquilo que de fato a gente precisa fazer. Qual é o teu objetivo principal de vida? Onde você quer chegar? E aí você vai fazendo essas perguntas que vão filtrando, e aí você chega numa única coisa que você precisa fazer esse mês, numa única coisa que você precisa fazer essa semana, e sempre tem uma única coisa mais importante que você precisa fazer no dia de hoje. E quando você encontra essa única coisa, e você consegue resolver essa única coisa, é como se você derrubasse várias peças de um dominó. E aí entra, eu falei para vocês que eu ia voltar nesse assunto, algo que eu gosto muito, que o autor fala, é blocos protegidos de tempo. Vamos lá. Tem um motivo pelo qual eu odeio checklists de produtividade. E aqui dentro desse livro, dentro da única coisa, o autor fala exatamente sobre isso. As coisas não têm importância igual, galera. Quando eu faço um checklist de produtividade de manhã, eu boto todas as tarefas que eu preciso fazer e vou riscando tarefas, eu parto do pressuposto que essas tarefas têm pesos iguais. Então, riscar uma tarefa muito importante, uma tarefa menos importante é o mesmo exercício, é a mesma coisa. Só que as coisas não têm importância igual. E quanto antes eu aprender sobre isso, quanto antes eu aprender a respeitar o meu tempo, eu volto nas horas de energia, respeitar o meu tempo para identificar as tarefas mais importantes. E uma vez que eu identifico a tarefa mais importante, eu coloco ela no momento em que eu tenho mais energia, a minha vida se torna muito melhor, porque nós não somos as mesmas pessoas nas 24 horas do dia. Eu não sou o mesmo Pedro às 9 da manhã e às 9 da noite. Às 9 da manhã eu tenho muito mais energia, muito mais clareza. Às 9 da noite eu estou mais cansado. E quando eu passo a entender isso de uma maneira muito mais clara, a minha vida se torna muito mais intencional, porque eu coloco as minhas tarefas mais importantes quando eu tenho mais energia. Quando eu tenho só uma lista de tarefas, qual é o risco que eu corro? De responder um e-mail trivial às 9 da manhã e às 9 da noite eu queria fazer um projeto que pode mudar a minha vida. Só que às 9 da noite eu estou exausto e às 9 da manhã, quando eu deveria estar pensando com mais clareza, eu estou fazendo algo puramente operacional. Então esse jogo, todos nós temos as mesmas 24 horas, então não é a quantidade de tarefas muitas vezes que define a tua produtividade. É o como você joga com essas tarefas dentro da tua rotina.
Se você continua respondendo e-mail na tua hora principal de energia, a não ser que teu trabalho seja único e exclusivamente responder e-mail, você está cometendo um erro. Na tua hora de energia principal ao longo do dia, você tem que fazer uma coisa só. A sua tarefa mais importante. Então, proteja blocos de tempo na tua rotina para isso, e eu tenho certeza que tua vida vai se tornar muito mais produtiva. E aqui, o autor também fala sobre a arte de dizer não. E eu particularmente, eu fiz um vídeo, inclusive, exatamente sobre, usando esse livro como base sobre falar não, mas eu tenho que falar de novo que quando a gente aprende a falar não, e perde o medo de falar não, e muitas vezes falar não sem justificativa, não é ser grosseiro, é simplesmente falar não, eu não quero, eu não tô afim, não combina mais comigo. E quando a gente cria essa clareza de falar não na nossa vida, as coisas se tornam muito mais simples, muito mais fáceis, porque a gente para de querer agradar todo mundo para principalmente agradar a nós mesmos. Porque como diz a comissária de bordo, em caso de despressurização, primeiro precisamos colocar a máscara em nós mesmos para depois ajudar as outras pessoas. Quando eu descubro qual é a minha única coisa, respeito a minha única coisa e digo não pro resto, eu tô primeiro me salvando, me ajudando para depois eu conseguir ajudar as outras pessoas. Então não se torne o teu principal inimigo ao tentar salvar o mundo. E o quarto livro é o livro Produtividade Lenta, do Cal Newport. E esse livro ensina que velocidade não significa produtividade. O que quer dizer isso, Pedro? Vamos lá. Quando eu tenho um dia em que eu faço muitas coisas, em que eu sou muito produtivo, em que eu risco um monte de tarefas, eu muito provavelmente, quanto mais tarefas eu faço naquele dia, menor qualidade eu tenho no meu trabalho. E o autor, ele fala muito, e de maneira muito inteligente, inclusive, sobre isso, que nós precisamos entender que precisamos gerar mais qualidade e nos tornarmos mais especialistas naquilo que a gente faz. A gente está adorando dar um passo em 10 direções diferentes e a gente não consegue mais dar 10 passos em uma só direção. Então, ao longo desse livro, ele fala muito sobre isso, da gente ter a nossa própria rotina de uma maneira fluida, respeitando os limites do corpo. Até estou abrindo uma página aqui, porque eu particularmente adorei um conceito que ele trouxe. Vamos ver se eu vou conseguir abrir, eu não lembro qual é a página, mas se chama LRR, abrir. O que é o conceito de LRR que o autor traz e que eu adorei esse conceito? Vamos lá. L é local, presta atenção nisso. Nosso cérebro adora previsibilidade. Quanto maior previsibilidade eu dou para o meu cérebro, mais ele vai conseguir produzir sem cansar. Então, quando eu tenho um local definido, e eu já falei isso em alguns vídeos, ou seja, eu ter um local para dormir, ter um local para trabalhar, ter um local para descansar, para fazer minhas refeições, o meu cérebro ele entra mais fácil naquele contexto. Eu tenho um ritual, e as pessoas mais produtivas são ótimas em ter rituais, o meu ritmo flui melhor. Então, quando eu tenho um local definido, um ritual definido, eu tendo a entrar no ritmo mais fácil. Eu tenho a tendência de entrar no ritmo mais fácil. Um exemplo de ritual, o tenista Rafael Nadal. Eu sou apaixonado por tênis, Rafael Nadal é um dos meus grandes ídolos, ele tem um ritual muito famoso, inclusive alvo de muitas piadas, que ele tem um ritual pré-saque, ou seja, ele tem um ritual antes de sacar e um ritual na virada de lado no tênis, que ele arruma as garrafinhas. Então, esse ritual traz clareza e faz ele entrar, o cérebro dele entrar no foco e não se desfocar daquele momento. É a maneira que ele tem de permanecer presente no jogo. Eu não estou dizendo que você precisa ter um ritual igual ao do Rafael Nadal, mas quando a gente tem rituais na nossa vida, locais e rituais, o ritmo flui mais rápido. Por exemplo, todas as vezes que, depois do almoço, eu pego um café, sento em determinado local da casa e pego um livro, meu corpo já entra no ritmo da leitura muito mais fácil. Ele sabe, opa, momento de ler. Porque aquilo é um ritual. Aquilo se tornou tão natural para mim que o meu corpo já sabe o que fazer. Se eu tenho um ritual pré-sono, por exemplo, tomar um banho, fazer um chá, deitar, ligar a luz do abajur, ler um livro mais tranquilo, o meu corpo já vai se desligando naturalmente porque eu mostro para ele, através da previsibilidade que o local e o ritual dá, que ele tem um ritmo mais tranquilo. Então guardem isso com vocês. LRR, local mais ritual gera um ritmo mais fluido. E meu objetivo, galera, ao trazer esses livros para vocês, é que, vamos lá, com o livro Sem Esforço, eu quero que vocês aprendam a tornar mais fácil aquilo que vocês sabem que precisa fazer, e não ter medo de começar feio. Esses para mim foram os dois principais aprendizados.
Com o livro Essencialismo, eu quero que vocês aprendam a explorar, separar o importante do trivial, depois eliminar aquilo que é trivial e executar aquilo que é mais importante. Com o livro A Única Coisa, eu quero que vocês peguem as tarefas de vocês e comecem a identificar aquilo que de fato faz sentido com a pergunta de foco, qual é a única coisa que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil e desnecessário, e aí vocês vão se tornar muito mais seletivos com o que vocês fazem nas suas vidas e ter blocos de tempo destinado para cada tarefa. E por fim, produtividade não é velocidade e vocês precisam aprender que a gente precisa ser cada vez mais especialista naquilo que a gente quer fazer. Parar de dar um passo em 10 direções diferentes e dar 10 passos em uma só direção. Trabalhar respeitando o nosso ritmo natural, fazer as coisas mais qualificadas, com mais atenção, com mais foco, com mais presença. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e se fez sentido, curta, compartilhe. E se inscreva no canal, é muito importante agora que eu estou voltando a fazer vídeo que vocês se inscrevam para que esse conteúdo, para que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.